Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Agradeço a todos vocês pelo carinho, viu? Obrigado pelas curtidas, obrigado também pela consideração e pela confiança. Eu ainda continuo fazendo todas as pesquisas necessárias para que vocês consigam encontrar o chipset satisfatório aí para você estar utilizando aí os seus processadores, tá ok? Hoje eu estou trazendo o Intel Core i5 3570, um dos processadores mais pedidos aqui no canal. Ele é pertencente à terceira geração de processadores da Intel e seu ano de introdução foi em 2012 com microarquitetura em 22 nanômetros. Pelo menos o preço aqui no Brasil, nos armazéns que nós temos aqui, tanto na LX ou no Mercado Livre, a gente já encontra ele por R$ 249. E para poder importar lá no AliExpress, você chega ao valor a ter de R$ 170. Excepcional esse valor aí. Tecnologia Hyperthread, ele não possui a tecnologia Hyperthread, a gente sabe que é essencial hoje em dia. Em alguns jogos, pelo menos os jogos de 2012, 2013, 2014, não era tão necessária assim a questão do Hyperthread. Hyperthread era muito visado nas questões dos íons, né? Dos processadorzinhos, então não precisava muito. Mas hoje em 2022, 2023, 2024, Hyperthread é essencial. Já não dá mais para poder ficar sem. Mesmo você tendo aí jogos que não utilizo, sempre vai ter um jogo que vai utilizar, tanto pela questão de núcleos, que está bem pouquinho aqui também. A gente sabe que núcleos hoje em dia a gente precisa de 6 a 8 núcleos para poder ter satisfação, tanto na questão do multitarefas, que é aquele usuário que fica diversas abas abertas, Spotify, YouTube, filme na Netflix, ele faz tudo bem rapidinho, ele já trabalha na gráfica dele. Esse daí é o usuário multitarefas. O usuário multitarefas hoje em dia ele está mais pesado do que o usuário game. Por mais que quando você esteja jogando alguns processos fundamentais, né, para a manutenção do Windows estejam ativados, não é a mesma coisa do que essas abas de internet abertas. Então o usuário game ele consome bem menos do que o usuário comum normal ou aquele usuário de trabalho, tá? Tecnologia Turbo Boost ele possui sim com 3.4 chegando a 3.8, excepcional para jogos, essencial para jogos na verdade. Você vai ser muito bem na questão de jogos por causa desse clock. Não é somente você chegar no Turbo Boost a 4.2, 4.8, não precisa muito disso. 3.8 aqui é essencial para você rodar bons jogos sim. Memória cache a gente conta com apenas 6 MB de cache, muito abaixo do normal. A gente precisaria de pelo menos 8 MB de cache, estaria mais interessante. Mais uma coisa interessante é que você fazendo dual chain, tendo um SSD aí, né, para poder utilizar seus aplicativos e iniciar, ele vai ter um acesso sim e você não vai nem perceber na maioria das vezes. Mas quanto mais cache, melhor. Aqui já tem mais um pontozinho aqui negativo aqui, que seria mais interessante aí, pelo menos 8 MB de cache, mas a gente não pode desmerecer que isso aqui vai de acordo com a arquitetura dos desktops, tá? Tanto do i3, i5 e i7. Controlador de memória excepcional, a gente tem aqui a tecnologia de DDR3, trabalhando até 1600 MHz com até 32 GB. A gente sabe que na maioria das placas-mães que a gente utiliza aqui, o limite máximo é 16, então aqui tá tudo perfeito, não há o que se falar sobre questão de frequência de memória. Canais de memória, a gente possui 2 canais de memória excepcional. Aqui você não vai fazer nada de single chain, utilizar apenas um slotzinho de memória, tá? Nada de fazer flex mode, que é mistura de memória, 12, 13, nada de fazer isso. E também trip chain, que a gente não possui 3 canais, e tampouco o quadri chain, porque a gente também não possui 4 canais. Lembrando que questão de canais, você tem que ter o suporte, tanto no processador quanto na placa-mãe. Tem que ser tudo bem casadinho e conjunto. Questão de conjunto você aprende aqui no nosso canal aqui do YouTube, tá? Então já vem se inscrever, vem fazer parte do canal aqui, da nossa comunidade, pra gente sempre estar trocando figurinhas, tá? A gente conversa, chega num ponto interessante, todos os nossos comentários aqui acabam que virando grandes fóruns, então é através de fóruns que você tira bastante a sua dúvida, tá? O socket da placa-mãe, do processador, do cooler, não importa, é o 1155. Mesmo assim, dá uma olhadinha lá no CPU suporte, vê se o seu processador está listado na placa-mãe que você deseja. Chipset compatível, a gente tem o famoso B75,
o odiado H61 e o tão aclamado Z75. Existe outro chipset que esse processador também é compatível, mas eu coloquei somente esses três aqui para a gente não ficar o vídeo inteiro só falando sobre questão de chipset. Então a gente tem esses três principais chipsets, dá uma olhadinha lá para você ser mais feliz aí na questão de desempenho, pelo menos na questão de chipset. O TDP do processador fica em 77 watts, ele tá na média, ele não tá nem bom e nem ruim, ele tá na média. Para dissipação desse calor eu sempre aconselho de 120 a 135 TDP. Mas Paulo, eu vi num canal que o cara estava aconselhando um pouquinho menos. Pois é, você não vai ficar somente nesses 5. Você vai querer dar uma içada, né? Quem sabe ir para um i7, né? Ou pegar um processador que tem um TDP maior. Você não vai precisar ficar gastando com cooler. Imagina, cada processador você ter que comprar um cooler diferente, complicado. Então a gente já coloca já um limite aqui para você ter uma dissipação decente aí, pelo menos 135 TDP, e já pensando já no upgrade. Quem fica parado é carro velho. Não, acho que nem carro velho fica parado. O limite estável do processador eu vou colocar aqui pelo menos 64, 69, tá? Mais do que isso aí a gente vai ter limitação clock, aí que o VRM começa a ficar reclamando, aí que ele começa, daqui a pouco o seu computador desliga, vira basicamente aquela bagunça. Então nada de exceder esse limite aqui. Questão de VRM, tem alguns dissipadores que são vendidos tanto na AliExpress, acredito que no Mercado Livre. Eu ainda não pesquisei, mas lá você encontra um pacote bem grandão, tá? Tem diversos pacotes, diversos modelos de dissipadores para você colocar ali nos mofetezinhos ali do seu VRM para você não ter problema, tá? Colocou ali, lembrando que só o dissipador não faz milagre. Você precisa de uma ventoinha ou um ventinho passando ali nos dissipadores para poder diminuir a temperatura. VRM não é processador. Então entenda sempre isso. É natural que o VRM esquente de 80 a 95, 96, 97 graus, tá? Logicamente que ele não pode chegar a 120, né? 110, 108, não precisa chegar a isso. Você não vai deixar ele chegar a isso, tá? Então de 80 a 95, 96 é perfeitamente normal. O que não pode acontecer é o processador chegar a isso. VRM é uma coisa e processador é outra coisa. De 80 a 95, 96 isso aí é perfeitamente normal. Vai se preocupar com outra coisa. Tô tendo perda de clock, Paulo. O problema é outra coisa, não é VRM. Dá uma olhadinha no conjunto, se inscreva no canal e aqui você vai descobrir por que seu processador está esquentando tanto assim. Controlador de vídeo a gente possui sim, que é os gráficos HD Intel 2500. É o famoso 2500. Ele está incrementado em diversos chips aqui que a Intel faz, já coloca já nesses processadores. Eu não vou dizer que você vai rodar grandes jogos, mas tem muita gente que consegue rodar. Eu não sei o milagre que esses caras fazem, mas eles conseguem rodar os jogos sim. Interessante você sempre utilizar placas de vídeo. Geralmente placas de vídeo que eu aconselho a utilizar, até uma 1050 dá para poder rodar sim, que a 1050 ela é uma placa de vídeo de entrada e vai te ajudar muito, vai te dar bastante FPS, mesmo ele não tendo a tecnologia Hyper-Thread, ok? Controlador PCI Express a gente tem aqui excepcional, é o 3.0, é o ápice, não tem o que falar, tá? Logicamente que precisaria de um pouco mais de processamento, níveis mais interessantes de FPS, mas com relação a isso aqui tá excepcional. Pode fazer investimento em placas mães que tenha a tecnologia e placa de vídeo que também possui a tecnologia 3.0. Então nada de colocar 560, 550, já pode já utilizar aí uma 1650, uma 1050 Ti sem problema, tá bom? Pode utilizar tranquilamente aqui. Fonte de potência real com PFC ativo, não deixa de fazer isso. Se você não utilizar a fonte de potência real, esqueça tudo que nós falamos aqui no relatório. Você precisa de uma fonte de potência real para que tudo que nós falamos lá do começo, chegando até aqui, funcione perfeitamente, ok? Não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade e a gente vai estar sempre junto. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah?